Salário de professor é ruim mesmo? Vamos começar assim já? Nossa! É que ele falou. Não, mas é, porque assim, tem uma parada que todo mundo fala. Todo mundo fala. Todo mundo. Todo mundo fala, professor ganha mal, professor ganha mal, professor ganha mal. Mas ninguém sabe quanto que é, né? Então, eu não sei Todo quanto que é mundo mesmo. fala, tipo, professor ganha mal, mas quanto que é? A gente precisa saber quanto que é também, assim. Eu, por exemplo, 2020 ganhava R$2.000. Caramba, e você dava aula... 20 quantos aulas períodos? semanais. 20 aulas semanais. Mano. É, maluco, filho. Maluco. E não era só aula, não, porque tem isso, né? Não é só aula. Não é só você chegar na sala de aula, dar aula e depois ir embora. Tem que corrigir as paradas. Você tem que corrigir, você tem que preparar, você tem deslocamento pra chegar na escola. Então, assim, Ah. no final das contas, às vezes o Xerox não rola. Você quer fazer uma atividade com os teus alunos. O Xerox da escola não tá funcionando. Você tira do teu bolso. Se você quiser fazer a parada, entendeu? Então isso tudo vai saindo do Nossa, salário, mano. tá ligado? Então assim, a gente não... todo mundo fala, professor ganha mal, professor ganha mal, mas 2.200 quanto é que muito pouco, Não, que cara. 200, 2.000 mesmo. Que 200? Onde você tirou esse 200? Ele falou 200 200. era desse 200 é pra Tá, outra mas coisa. 2.000, cara, é muito pouco. Era É 2.000. muito pouco, cara. E eu tinha colegas de trabalho que recebiam muito menos do que eu, assim. Como assim, mano? Porque, por exemplo, você ganha a partir da quantidade de aulas que você dá, né? Então eu dava 20 aulas semanais, ganhava R$2.000. Mas, professor, Mas tinha professor que dava, tipo, 6 aulas semanais. Aí faz as contas. Às vezes entendeu? uma professora que é mãe, Tá ligado? que tem que... Pô, mano, por isso que tem professor que dá aula manhã, noturno, porque o cara quer ganhar uma... Sim, é. não, ó, uma coisa que muita gente não acredita em mim, eu fiz faculdade de pedagogia. Ó, da hora. É muito Da da hora, hora, da mano. hora, da hora. Foi um momento muito mágico, assim, na minha vida, tipo, pedagogia... Eu achei que era só pra ser professor, pedagogia é muito além de... mano. A galera acha que é dar aula pra criança. É. E é nada a ver. Claro que tem isso, mas aí... Pô, que legal que você fez pedagogia. É, fiquei mano, feliz, é muito legal, Da muito hora. legal mesmo. Eu amava a aula de psicologia e filosofia, era muito foda. Da hora. E aí eu comecei a estagiar numa escola. E aí eu sempre Aí em o busca bicho pega, né? de ganhar dinheiro e tal, eu fui vendo assim a vida dos professores. Mano, o professor sempre correndo, só tomando café, não almoçando, e desesperado, e acabou de dar aula numa escola pública, e tava na aula particular que eu tava dando, que de noite ele ia fazer outra aula. E aí eu tinha um amigo que ele tava dando aula, assim, ele já tava... Aí eu falei assim, mano, quando que você ganha por mês? Aí ele falou assim, mano, dessa escola 600. Da outra E escola você viu o cara tal. trabalhando pra caralho. Aí né? eu falei, o quê? Eu só ficava um periodinho assim, dando aula pra ali, um ensino infantil, né? Mó fácil ficar com a molecadinha dando desenho, brinquedoteca, o caralho. E aí eu falei assim, mano, você ganha 600 reais trabalhando todo dia igual um louco aqui, sendo xingado, sendo sei lá o que, ele. Eu já trabalhei numa escola que não foi como professor, eu era tipo assistente de aluno. Sabe quando você tem na escola Que é assistente de aquele aluno? cara chato que manda você ir pra sala, quando você tá Fica no assim, o inspetor. O inspetor. Fica lá regulando só tudo. Só que chamava, O fofoqueiro. só que o meu cargo chamava assistente de aluno, porque eu fazia umas paradas meio burocráticas, tipo de gerar documento e tal, assim. Eu trabalhava pra caramba, de manhã, de tarde, de noite, ó. De segunda a sexta, no período da manhã, eu ganhava R$450. E trabalhava. Sem transporte. E aí isso é muito maluco, E era assim. perto da sua casa? Que é perto, eu tinha que pegar o ônibus, assim. Era um ônibus só, mas aí eu tinha que pegar o ônibus. Mas tinha que se virar. Então querendo ou não, eu trabalhava pra pagar Não, o ônibus. não. Pra Não, mas soltar não dá uma antes, pra nota. antes entender. de chegar nesse processo, o que te despertou pra ser professor? Por que você entrou nessa área? Você tinha outras ideias do que você ia fazer da sua vida? Ou você, tipo, achou isso, se encantou e foi por isso? Porque, tipo, hoje em dia é complicado a gente pensar na nossa carreira e falar, pô, vou ser professor, e a gente já tem essa É visão. por que o amor, né? Acho professor que é só por amor. que não recebe bem, que não sei o quê. Por que você foi nessa carreira? Cara, a minha família tem muito professor. Muito professor, muito por professor. isso. Tipo, minha mãe meu tio, meu pai trabalhou com educação por muito tempo, assim. E aí eu falei, eu era tipo, tinha uns 13 pra 14 anos, eu falei assim, eu acho que eu quero dar aula. Não teve pão de Mano, correr. como assim, mano? Não, A sua casa, então, maluco. devia ser o quê? Se alguém errar um português aí. Não, até que não. Até que não. A minha mãe era Nós muito vai de não, boa. João. Ó, João! João! Reguada na mão. Mas aí, tipo, a minha família tem muito professor, assim. E eu era aquela criança que de manhã, no dia das crianças, ganhava lousa e giz pra brincar de escolinha. Olha, mano. Tipo assim, a minha mãe quase que obrigando, né? Mentira. Mas eu falei, acho que eu quero dar aula. Eu falei, qual que é a matéria da escola que eu mais gosto? Falei, geografia. Falei, então é isso. Eu vou fazer faculdade de geografia, vou dar aula, vou ver o que vai acontecer. E aí curti pra caramba, assim.